Olá, bom dia. Aqui é Gilmar Santos. Hoje vamos ler um texto da Palavra de Deus que o tema é: criticar alguém é pecado? Até que ponto uma crítica pode se tornar um pecado na vida de alguém? Porque há dois tipos de crítica: a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Aquela crítica, tem uma crítica que você é criticado e após aquela crítica você se autocorrige e passa a fazer melhor do que você estava fazendo antes da crítica. E existe aquela crítica que te abate a tal ponto que você desanima, você não quer mais fazer aquilo que você gostava de fazer. Então há dois tipos de crítica: a construtiva e a destrutiva. Você tem que ver em que ponto você está. Você está criticando alguém construtivo ou destrutivo, por inveja ou só porque gosta de caluniar. E dentro do texto aqui, no livro de Números, no capítulo 12, a gente fala de Miriam, irmã de Moisés, quando se juntou a Arão e começou a criticá-lo pelo casamento de Moisés. O que me chama a atenção aqui, nesse texto, essa crítica: Deus do alto céu observou a maneira conforme a Miriam começou a criticar contra Moisés, junto de Arão. Deus do alto céu se levantou do trono, porque assim, quando Deus vê que realmente alguém está tocando em alguém que a ele pertence, alguém que tem ciúme, tem grande apreço, Deus logo se levanta do seu trono e vem em defesa. Um ponto chave nesse texto é que em nenhum momento, nas críticas que Moisés sofreram, Moisés se levanta com alto poderio ou alto poder eclesiástico e dá carteirada em Miriam e em Arão e diz: olha, eu sou ungido de Deus, hein? Cuidado, se tocar em mim, vocês morrem, vocês podem ser feridos. Você não vê em momento algum Moisés se levantando contra Arão e nem contra Miriam. Você não vê. Só é que no texto aqui, diz que em uma reunião, Deus, ao reunir Arão e a Miriam, ele dá uma declaração disso: aos profetas falo eu através de visões e de sonho. Mas com meu servo, olha, Deus dando testemunho de Moisés. Com o meu servo eu falo face a face, boca a boca com o meu servo. Aos demais eu falo através de sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, olha, tá falando com quem? Com Moisés. Não tem nada a ver com nós, não. Tá falando com Moisés. Foi uma coisa que aconteceu na época. Eu falo face a face. E aí, a Bíblia diz que imediatamente a Miriam foi acometida de uma doença na época muito conhecida, chamada lepra. Foi acometida de lepra, ficou branca como a lã. E Arão não foi logo acometido porque se arrependeu do que havia cocheado contra Moisés. Mas o que me chama a atenção, que em nenhum momento após Deus ferir a Miriam com a lepra e Arão também ser tocado pela mão de Deus, não vê no texto bíblico, você lendo, nenhum momento Moisés se enaltecendo. Aí, ó, tocou em mim, já sabe. Aí o que está acontecendo por aí afora, porque tocou em mim. Eu sou o cara, tocou em mim, já sabe, né? Se tocar no ungido de Deus é como tocar na mina dos olhos do Senhor. Você não vê em momento algum. Pelo contrário, você vai ver um homem de Deus, realmente de Deus, que tem homem de Deus e homem dos homens. Tem homem levantado por Deus, consagrado por Deus para tal obra, e tem ao homem que foi levantado pelo próprio homem para fazer a vontade do homem, para ameaçar o homem, para que o homem tenha medo do homem e não tenha temor de Deus. Não é o caso de Moisés. A Bíblia diz que Moisés intercedeu
Olha o poder de alguém ungido por Deus. Intercedeu por Miriam, imediatamente Miriam foi curada da lepra. Nós vemos uma mão de Deus defendendo um servo, ferindo alguém que falou mal do servo. Nós também vemos um servo com autoridade divina orando e retendo aquele mal acometido através de Deus. Simples assim entender a palavra de Deus. Mas vamos voltar para o nosso século XXI, o qual nós, os servos do Senhor, está vivendo na atualidade? Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje os homens não têm poder nenhum de curar enfermidades, né? Tem tantas pessoas acometidas com muitas enfermidades aí. Mas, se você fala uma palavra, uma vírgula, contra A ou B, pronto. Dá notoriedade ele elevar o seu poder e dizer, olha, eu já vi isso acontecer, hein? Lá no passado, no livro de Números, quando tocou com o servo Moisés, Deus feriu 2 caluniadores, 2 críticos. Cuidado com quem você toca. Tocar no ungido de Deus. No ungido de Deus. Meu irmão, todas as pessoas, por intermédio de Jesus Cristo, são ungidos. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador foram ungidos, foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus é ungido pelo Senhor. No passado, não. Havia classes de pessoas ungidas pelo Senhor. Que eram os profetas, eram os reis, sacerdotes, esses homens. Era. Inclusive o Moisés, ungido pelo Senhor. Na era pós-Cristo, pós-batismo, assim que você desce as águas e se levanta, você é testificado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Recebe o revestimento do Espírito e passa a ser ungido, como está em 46 de Salmos. Aquele 91 de Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, está protegido e revestido por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vem para o Altíssimo, aquele que aceita as normas do Altíssimo. Aqui não tem A nem B, não. Aqui não tem feio nem bonito, rico ou pobre. Todos que se achegam a Jesus, através de Deus, recebe o poder da unção e do selo de Deus. O selo de Deus é unção, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que parar de viver amedrontado por alguém como nós, que está no mesmo caminho de nós, para se salvar ou se perder, de nos ameaçar de tal forma que vivemos cercados num lugar, num ambiente, por medo. Por medo. Você pode ver tudo errado e você não pode criticar. Veja bem que a Miriam aqui foi repreendido por Deus porque estava criticando algo que não devia. Que não devia. Não devia. Enciumada pelo irmão, começou a criticar por ele ter escolhido a mulher para si, que é a Cush, né? A mulher de Cush. Aqui, ela por ciúmes, começou a criticar coisas que ela não devia. Mas isso não leva em conta, na atualidade, que devemos ficar com um zip instalado na nossa boca, que vê coisas que não convém à palavra de Deus, a Bíblia convém à palavra de Deus, e ficar quieto, por medo que se criticarmos, os homens vão agora estender a mão e nós vamos ser feridos. Olha, nós temos um Deus igual o irmão, igual o servo, igual o Senhor. Nós temos um Deus, está sobre nós. Nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta como viver, de que maneira viver. Não somos como os homens do passado, que precisavam de um legislador para interceder a Deus para que nossos pecados fossem absolvidos. Não. Nós vivemos nessa era de um que intercede por todos. Não. Nós vivemos na era
que todos intercedem por um, que é Deus. Todos no mesmo barco intercedem a Jesus, através do manto que foi se rasgar de alto a baixo. Foi aberto o véu do tempo e nós ficamos agora face a face com Deus, falando com Deus, os nossos erros, os nossos anseios, os nossos acertos, as nossas faltas, e assim Deus está ouvindo tudo. E é Ele que nos abençoa da maneira que Ele quer, como apraz a sua vontade. Então devemos parar, meus amigos, meus irmãos, devemos parar de viver em localidade por medo de A ou B, que se coloca como um maioral naquele lugar, que se você não aderir à vontade ou querer dele, você está condenado ou será ferido por Deus. Você não vai ver em momento nenhum alguém que tinha medo de Jesus. Pelo contrário, fazia questão de aproximar de Jesus, de Cristo, o ungido de Deus. Fazia questão de aproximar dele. Por quê? Porque ele tinha toda a essência, amor, complexidade, compaixão, misericórdia, aquela doçura de Cristo. As pessoas faziam questão de aproximar dele. Não é na atualidade. Hoje temos medo do nosso próximo. Nós temos medo. Por quê? Porque ele nos amaldiçoa. Ele nos ameaça com um Deus que vai nos matar, vai nos consumir. Citando um texto lá da velha aliança, do Velho Testamento, cita texto, ele só cita texto que convém a eles, para benefício dele. Tem texto que está lá e ele não cita. Tem texto na Bíblia do Velho Testamento que não é para ser usado mais agora e eles usam, mas para o bem está. Sempre o bem está. Aqui que não é para ser usado, não para de usar, continua usando. E aqui nós vemos, em nenhum momento você vai ver na trajetória do servo do Senhor, o ungido do Senhor, Moisés, o grande legislador e libertador do povo da escravidão. Você não vai ver nenhum momento ele se exaltando, ele se crescendo, dando carteirado ou querendo ser maior do que os seus conservos. Nenhum momento. O tempo todo foi Deus por ele. Sempre é Deus que falava por ele. Não ele por si só, ameaçando o povo que se tocasse nele. É tanto isso, é tanto lógico isso, na vida, no ministério de Moisés, que quando ele sobe para o monte e quando ele volta, ele pergunta, ele deixou Arão como sucessor dele, o cabeça lá. Falou, por que esse povo está adorando outros deuses? Que ele clama ao Senhor, que Deus deu ele as tábuas dos 10 mandamentos, que ele quebra. Ele ficou tão agoniado e nervoso naquela hora, que ele quebrou, por não aceitar aquele povo no pecado. Porque Moisés libertou um povo para ser livre. Moisés libertou um povo através de Deus para ser salvo. E a intenção de Moisés é levar o povo para a terra que manava leite e mel. E a intenção dos homens da atualidade tem que ser essa. Ter um povo nas suas mãos para apresentar e entregar nas mãos daquele que é dono. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, deu a vida por nós. Então, antes de ver esse texto, essa parte de crítica, não tenhamos medo do que pode fazer o homem. Porque o homem é forte, ele gosta de nos ameaçar. E está cheio de autoritarismo dos homens que nos dá medo. Nos dá medo. E se a gente não conhecer, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, se ela por si só não ler isso aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente vai ser manipulado. A gente vai ser guiado por cego e achando que enxerga. Pega um texto isolado e começa a manipular. É como colocar uma bride na boca, que a Bíblia diz, não sejais como um cavalo, que precisa de ter uma bride na boca para ser guiado. A Bíblia não deixa isso para a gente ficar assim, não. Quando a gente começa a entrar nas Escrituras Sagradas, essa venda dos olhos cai por terra. Essa bride que nos conduzia é cortada. Nós somos livres. Por Jesus nós somos livres. Através de Cristo nós estamos livres. Através dessa verdade nós somos livres. Nós somos libertos do cativo e do oprimido. Nós somos livres. Então nós temos que parar de ter medo. Devemos
respeitar. O respeito, ele é mútuo, é unânime. Um respeita um ao outro. Se eu quero ser respeitado, devo respeitar. Se você quer ser respeitado, respeita o seu próximo. Não subjuga a autoridade elevada acima daquele ou daquela que está aparentemente abaixo de você. Não subjuga isso. Somos todos iguais dentro do reino de Deus. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus mostrou isso bem claro a Pedro. A Pedro. Quando Pedro subjugava acima dos gentis. Hoje nós estamos vendo gentil querendo subjugar gentil. E Pedro nem era gentil. Hoje nós vemos gentil subjugando gentil. Se achando melhor do que o outro em gentil. E não somos melhor do que ninguém. Nós somos tudo iguais. Como diz o ditado, farinha do mesmo saco. Tudo correndo risco de se salvar ou de se perder. Todo correndo risco de todos descer a sepultura, com Deus ou sem Deus. Nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus dá um sonho através da dormência que o Pedro teve um sonho e viu um lençóis descendo do alto céu. Ou seja, Deus trouxe uma cortina daquilo da velha aliança. Podia e não podia, e mostrou-lhe todos os tipos de animais imundos para ele. Então Deus disse para o Pedro, mata e coma. Sabe qual é a resposta de Pedro? De maneira nenhuma, Senhor, porém eu coisa imunda na minha boca. Eu nunca coloquei coisa imunda. Ou seja, isso aqui não. Então Deus dá uma palavra de repreensão a Pedro, fala, como que tu faz impuro aquilo que eu purifiquei? Que faz maldito aquilo que eu abençoei? Então Pedro, quando sai dali, que acorda do sonho, e desce para um certo lugar, e vê uma reunião de pessoas, ali Deus mostra para ele qual era o significado do sonho. Não tinha nada a ver de comer A ou B, comer animal nenhum, imundo. Deus só está trabalhando na mente e no subconsciente de Pedro, que estava fazendo acepção de pessoas. Estava dividido entre um grupo e outro. E em Jesus não temos divisão entre um e outro. Somos iguais, 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 iguais. Não interessa sua cor, não interessa sua cor, sua condição financeira, seu intelecto que você conhece. Não interessa o que você sabe mais do que o irmão. Somos iguais. Aí quando Pedro depara com o povo, então Deus diz isso aí, ó. Não faça imundo que eu purifiquei. Ou seja, através do sangue de Jesus, somos todos purificados, somos todos iguais. O véu do tempo se rasgou. Então, a palavra é essa. Não tenha medo do que possa fazer o homem com essas ameaças de pessoas intocáveis. Intocáveis. O que nós estamos vivendo hoje é de homens intocáveis. Você não pode falar uma frase para eles que ele nos amaldiçoa. Até ora para nos derrotar, ver a nossa derrota. Mas não vai acontecer por quê? Porque nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus e lavados com o sangue de Jesus. Aí não tem diabo que possa nos derrotar. Porque nós cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que ela por si só se explica, por si só se revela. E que toda revelação que o homem precisa está aqui dentro dos 66 livros. Tudo que você quer conhecer e aprender através de Deus está aqui. Tudo que vem fora daqui da Bíblia é invenção humana. É só um gatilho que inventaram aí para te aprisionar no lugar, ser mandado pelo homem, corrupto, pecador, para manipular você, para te levar você à perdição. Portanto, abra os teus olhos. Se pode criticar alguma coisa, critique. Eu não tenho medo, de ninguém me levantar crítica contra mim. De jeito nenhum. Fique à vontade. Eu espero o resultado. Senhor, quando alguém me faz uma crítica, Senhor, oh meu Deus, se eu estou em pecado, tem misericórdia de mim. Como foi Arão. Não foi Arão. Arão se arrependeu do que tinha falado contra Moisés e Deus teve misericórdia dele. Tocou em Miriam. É claro que Miriam também
Foi curada porque houve arrependimento. E é claro que Miriam também foi curada porque tinha um homem de Deus diante dela. Porque se Moisés foi também só um paritosado, só engravatado, não fazia nada. Ficava de cá de fora só olhando, reunindo seu povo, falando aí, ó, tá lá porque tocou em mim, ó lá. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Através de Jesus, agindo por impulso do amor. Fora disso é egoísmo. Contra os egocêntricos, não herdarão o reino dos céus. Então, voltamos aqui o princípio da Escritura Sagrada. Há dois tipos de crítica, que é a construtiva e a destrutiva. Não tenha medo de ser criticado, de hipótese alguma. Avalie todas as críticas que faz, que tem crítica que é para o seu bem. Às vezes tem pessoa que nos critica para o nosso bem. E tem pessoa que nos critica por inveja. Mas não cabe a nós também amaldiçoar o irmão ou a irmã, não. Nos achar melhor do que fulano. Se eu for aqui usar o meu conhecimento ou meus documentação que eu tenho de informação para tentar abater alguém, isso é seria um perverso me achando alguém, um fariseu, que o que tem na atualidade tá cheio, tá achando que os fariseus acabou, foi? É agora que tem mesmo o período da graça. Esses são os perigosos, porque teve o da lei, os fariseus da lei. Aqueles eram perigosíssimos, porém conhecedores da lei. E tem os agora da graça, fariseu da graça, que não conhece nada de Bíblia. Vive através de um sonho, de uma visão ou de uma revelação que deram para ele ou para ela e acha que isso é o suficiente. Não consulta aqui para ver se aqui concorda. Que Deus assim nos abençoe, viu? Vivemos num mundo de colapso. Um mundo dos intocáveis. Que não sejamos esse homem ou essa mulher intocável. Que ninguém pode tocar. Não sejamos esse. Sejamos aquela pessoa flexível. Se nos tocar, vamos orar a Deus. Pedir a Deus misericórdia. Vai que nós estamos em pecado mesmo e precisamos nos corrigir. Se nós estamos certos, oramos a Deus do meu jeito, Senhor. O Senhor sabe que eu estou certo, Senhor. Olha para o irmão que tocou em mim. O Senhor sabe que eu estou certo. Vê o que o Senhor pode fazer. E deixa tudo nas mãos de Deus. Não queira ser Deus de ninguém. Não queira ser autoridade elevada. Que na carta que nós lemos aqui de Números, em nenhum momento Moisés se apareceu como um grande homem. Não. Foi Deus que se manifestou através da reunião. Através da reunião entre eles. E Deus que falou. Por meio do profeta fala por meio de visões e sonhos. Mas com o meu servo Moisés, com o meu servo Moisés. Não é irmão, meu servo Gilmar, não. Meu servo Moisés, fala com ele boca a boca ou face a face. E hoje, o Deus fala com nós através do Espírito Santo de Deus. No calado da noite, na nossa intimidade com o Senhor, lendo a palavra de Deus, no nosso quarto, orando ao Senhor, falando com Deus, Deus fala conosco. Nada está oculto ao servo do Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você já tem Jesus como Salvador, você crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo de Deus, crê na salvação da tua alma, tu é um ungido do Senhor. Tu é uma ungida do Senhor. No mais, é só fábula de homens que quer se intitular um cargo agora para ser acima dos demais. Deus não tem isso mais. Deus quebrou esse negócio. Através da morte de Jesus, ele abriu o caminho do céu, como está em Salmo 24. Abre, ó portas eternas, e entrará o reino da glória. Quem é esse reino da glória? Aquele que venceu as batalhas e as guerras. Jesus, o nosso Salvador. Abriu o caminho entre nós e Deus. Aquela separação que estava nos 59 de Isaías, que a mão do Senhor estava encolhida para salvar. E o ouvido do Senhor estava ouvindo para nos ouvir. Acabou tudo isso. O ouvido de Deus está aberto e a mão do Senhor estendida para nos salvar. Basta confessarmos o nosso pecado diante dele e nós seremos perdoados. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.